Graça e paz, louvado seja Deus por essa manhã, que nós podemos estar aqui louvando a Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que participam dessa live e que possam levar esse evangelho ao coração de muitos. A todos que participam, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Graça e paz, Adriana, Flávia, missionária Heloísa, irmão José, Deus abençoe a todos, Deus abençoe o trabalho de vocês, a empresa, os irmãos, amigos, todos. Louvado seja Deus. Estamos aí agradecidos. A Adriana tem posto os nomes, né? Você pode também estar agradecendo, tendo a oportunidade, né? Hoje já teve oração pela manhã de 8 às 9. Isso tudo é bênção, né? Enquanto você trabalha, está sob cobertura espiritual. Isso é missionária Simone, é Adriana Flávia, tudo mulher de oração, né? Dedicação, a nossa diaconisa Yara, nossa missionária Valda e todos, né? Então, louvado seja Deus. Lembrando, hoje é o culto de mini vigília, com o Bispo Edson, vai ser uma benção, com o presbítero Rafael, o presbítero Júlio ajudando, Bispo Carlos, todos ali na participação. Deus abençoe e as missionárias, irmãs e toda a igreja. Então você é convidado, venha se revestir. Vigília é revestimento, é buscar a unção do Senhor, buscar consagração para nossas vidas. Isso é vigília. Então eu te convido. Diaconisa Valquíria Mota, Deus abençoe, representação aí do Ceará, missionária Sônia, pastora Silvana, todos que participam, Deus abençoe, todos os estados do Brasil, Rio de Janeiro representado pelo nosso bispo Dário Pastora Vera, pastor Bruno, todos que representam aí, Vila Airosa representado pela nossa missionária Alcione, Deus abençoe, representando o pastor Edson e missionária Dulce. Deus abençoe a todos e a sede por todos os irmãos aí, em nome de Jesus, representado também pela diaconisa Adriana. Deus abençoe. Eu quero estar lendo a palavra Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. A cura de Enéas. Então a gente vai estar lendo, mas não se esqueça, hoje às 20 horas é na rua Murilo Furtado, 849. Se você estiver ouvindo, Adriana, dá um joinha aí para mim, se o som estiver bom, se estiver abafado, me avisa, porque às vezes eu estou rouco, né? Eu vou ajeitar aqui, tentar fazer ajeitar aqui para ter liberdade o som. Me fala aí, tá bom? Tá ouvindo bem? Jóia, isso. Glórias a Deus. Então vamos à palavra de Deus, nesse pão diário, nesse momento de oração, aos amados. Atos, capítulo 9, versículo 32. Diz assim, a cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma-te o teu leito. E ele imediatamente se levantou. E viram todos os habitantes de Lídia e Serona, os quais se converteram ao Senhor. Muito lindo, né? A gente vê que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro da história do momento dos apóstolos. É o momento que Jesus Cristo sai de cena,
ele vai aos céus e ele deixa o Espírito Santo. Agora começa a Jesus estar presente no derramar do Espírito Santo. Isso aí, Atos 2. É muito interessante essa ação do Espírito Santo, porque ele não estava em ação em toda a carne, né? Em toda a carne, não. Ele estava em pessoas escolhidas, específicas, para o sacerdócio, para governar, que é o caso de Davi, o caso do profeta Samuel. E Deus os ungiu e o Espírito Santo ali agia para eles, na vida deles. Então, mas era específico. Mas a partir do cumprimento espiritual, da vitória, das trevas, da morte, o império e do inferno, agora libera, traz novamente a ligação. É muito interessante esse ponto, porque a gente fala muito as palavras, mas às vezes a gente não conhece elas, né? O caso morte é separação eterna de Deus, significado. E crente não morre. Pela sentença, pela correção, descansa, mas recebe um novo corpo para a vida eterna. Muito lindo, né? Religião. O que quer dizer religião? Tem tantas na Terra, mas a palavra tem um significado. É no latim. Religare. Religação. Quer dizer, Jesus Cristo, quando ele está na terra, ele diz assim: eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Quer dizer, ninguém busca o que não perdeu, ninguém procura o que não perdeu, e ninguém religa uma coisa se nunca foi ligado. Então o homem, né, o espírito que está aqui falando, ele pertence a Deus, mas ele acabou desligado por desobediência, né, por tudo que aconteceu nos céus e depois na terra. Então agora nós já temos a ação do Espírito Santo de Jesus Cristo. Lembrando que nós temos o Torá, o livro da lei, que é o Antigo Testamento, e não temos ainda o Novo Testamento escrito. Ele está se escrevendo. Então ele começa a partir de Jesus, chega nos anos 75 com Paulo e os apóstolos, e aí agora vem Atos dos Apóstolos. Então agora nós aqui já para frente, aí ao primeiro século já começa, já tem a narração do Novo Testamento. Então conhece todos os Atos, quer dizer, Atos dos Apóstolos, quer dizer, as obras feitas pelos apóstolos. Só que esse livro não tem fim. Ele não é um livro terminado, encerrado. Ele é um livro aberto, né? A gente está tendo hoje uma escola dominical, né? Como diz, e ele é um livro aberto para continuação. E ele termina no capítulo 28. 28. São 28 capítulos o livro de Atos dos Apóstolos. E ele não termina, né? Paulo descansa e deixa em aberto, porque escreve esse restante da história, está sendo escrito no céu pela minha vida e pela tua. É a obra, né? Então, no capítulo 28, versículo 30, diz assim: pois por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. E o livro fica em aberto, para que agora continue as obras. Então aqui vai relatando. E uma delas é Enéia, através de Pedro. Então Pedro vai passando Pedro por toda parte. Então nas regiões ali de Lídia, Panfilha
todas aquelas regiões, à beira ali do mar Mediterrâneo, Pedro sai pregando a palavra. E ele chega em Lídia. E em Lídia ele encontra ali um certo homem chamado Enéas. É muito lindo, né? Porque a gente vê que aquilo que Jesus determinou e derramou sobre aqueles que ele deu chamado, a ação do Espírito Santo agiu, curando, libertando, restaurando e salvando, né? Porque muitas conversões acontecem aqui, né? Após a ascensão de Jesus, através de Pedro, e depois vem Paulo. Paulo é um apóstolo chamado, até pela própria palavra, de um apóstolo abortivo. Por quê? Porque seriam 12 apóstolos. E um dos 12 trai a Jesus e tira a própria vida, que é Judas Iscariotes. Tem Judas, irmão de Jesus, tem outro Judas, que torna-se apóstolo e que prega a palavra. É o Judas Iscariote. E a palavra e a obra segue por esses homens. Mas vai ter a conversão de Saulo, né? Lembrando, saindo Judas Iscariote, fica em aberto o 12º lugar do apostolado, porque são 12 tribos representadas. Os 12 apóstolos representam 12 tribos. 12 tribos de Israel. É um significado de povos, de nações, é um significado de salvação a povos e nações. Por isso o apostolado. O apostolado é levar, abrir trabalhos, levar o evangelho. Isso é apostolado. Então, mas só que ele era representado pelas 12 tribos, então não podia ter falha. E Pedro se antecipa, né? Ali houve uma antecipação e jogam sorte. E Matias é escolhido, mas Jesus já estava em providência de Paulo. Né? E a gente sabe da história. Atos 9, você vai achar a conversão de Saulo, eu não vou ficar nela. O que Deus quer falar nos nossos corações nesse pão diário é Jesus sendo levado através de Pedro aos povos. E aqui ele chega a Lídia, numa cidade, e por onde ele passou, por onde os apóstolos passavam, ficava a marca de Jesus. Jesus é uma marca, né? Se a gente observar Gênesis, capítulo 4, se não me falha a memória, nós vamos ter Caim, por maldade, ele mata o irmão. E ele mata o irmão porque Deus, Abel prosperava dando sua oferta, seu dízimo, e que era com muito carinho a Deus, e Deus o prosperava. E Caim dava do que sobrava. E aquilo desagradou a Deus, dava assim com rancice, aquela coisa toda que a gente conhece, às vezes em alguns corações. E ele ficou enciumado do irmão, dizendo: Deus se agrada de meu irmão e não se agrada de mim. Foi, matou, deu uma pedrada. Talvez discutiram alguma coisa, né? Ele deve ter afrontado o irmão. O contexto é mais ou menos esse. Ele dá uma pedrada na cabeça do irmão e aí o mata. Então, o Senhor vai pôr uma marca nele, que ele clama a Deus, né, dizendo: agora o Senhor expulsa da presença dele, o homem expulso da presença de Deus, o homem sem Deus, ele tem uma palavra que a Bíblia relata, que o homem se torna-se vagabundo. Vagabundo é uma palavra vagal, de vagal,
quer dizer, à toa, sem direito, sem vínculo. Várias coisas representam essa palavra. Pastor Marcos Leocádio aí, Deus abençoe, professor. O professor está aí. Então, Caim se torna vagabundo diante de Deus, expulso. Agora ele está vagal pelo mundo. Então ele clama a Deus e pede uma proteção. Ele diz: qualquer um que me achar vai me matar, porque eu estou expulso da tua presença. Quer dizer, ele sabia da proteção e da guarda de Deus, que ele sabia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Se não falha a memória o Salmo 37, ele sabia também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então ele sabia que havia proteção de Deus. Na obediência e na desobediência o homem fica vagal, ou a palavra, na sua etimologia, vagabundo, quer dizer, errante, né? Sem responsabilidade. E é o caso de Caim. Então, quando ele clama a Deus, Deus o põe uma marca na testa. E eu quero te falar dessa marca hoje, que ela é Jesus. É a marca do sangue que ele põe sobre cada um, e que ninguém pode tocar, e que o diabo não toca. E quando a gente vê todos os testemunhos, como eu, que vim do Espiritismo, e outros têm o testemunho, tudo aquilo que foi tentado por alguém, tocar em alguém que está abaixo da sombra do Onipotente, aquele que está em Cristo Jesus, o diabo diz: não, nesse não mexe não, porque eu não posso tocar. E todos os testemunhos de ex-bruxos, que serviram a Satanás, falam a mesma coisa, porque é uma realidade. Então a marca, e Caim, sabendo disso, ele clama a Deus. Então, e o Senhor diz: bom, ninguém, aquele que tocar em Caim, 70 vezes 7 será amaldiçoado. Por quê? Porque ninguém tem o direito de julgar ninguém, ninguém tem o direito de condenar ninguém. Homem nenhum foi dado a autoridade de botar alguém no inferno. Lógico, né, tem coisas que a gente, até eu, erro e falo, mas ninguém tem o poder da salvação ou da morte. Ninguém tem. Esse poder é só Jesus Cristo. E nós somos apenas representantes. Então, Paulo é posto como o 12º apóstolo, mas chamado abortivo, porque entrou Matias. E Paulo se torna o apóstolo dos gentios. Mas Pedro, que já estava anteriormente discípulo do Senhor Jesus, e Saulo vai ser convertido a Paulo, a gente sabe da história, Atos 9, mas agora Pedro vai chegar em Lídia. O evangelho era levado, o evangelho hoje é levado, hoje está na palma da mão. Não é que não é, é que nós tivemos algumas coisas durante a caminhada do evangelho, né? Nós sofremos com a prisão da igreja, a igreja oculta, até o 15º século, do 3º ao 15º século. E nós sabemos pelos pais da igreja, eu vou citar só um, posso citar 3 aqui, porque me lembro, é John Blyth, John Hus e Martim Lutero, que agora ele é a chave do Senhor para o retorno da igreja. E a igreja vira protestante. O protestantismo é porque protesta, mas com o tempo o neopentecostalismo traz a etimologia da palavra evangélicos, porque quer dizer as boas novas, porque protestantes ela se arrasta ainda, mas é muito raro. Quando eu era criança eu me lembro que eu ouvia: fulano é protestante, fulano... Mas, com o tempo, ela foi se passando pelo nome evangélicos, evangelho,
quer dizer boas novas. É o que Pedro levava às cidades, o que a igreja tem que levar. Então Pedro vai levar o poder de Jesus Cristo e a glória de Jesus Cristo a este homem na cidade de Lida. E ele diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama. Então, pois, era paralítico. Então, naturalmente, talvez esse homem não era paralítico, ele ficou. E aqui diz que agora está 8 anos. E Pedro, achando aquele homem daquele jeito, ele leva uma coisa que a igreja e nós como crentes temos autoridade, intrepidez, ousadia da palavra, porque a unção está em nós, o Espírito Santo está em nós para agir. E a igreja tem que ter essa ousadia, né? E Pedro diz para ele assim: Enéas, o Senhor Jesus Cristo te cura. Ele só usa a autoridade da palavra. Diz assim: levanta-te e arruma o teu leito. Ainda manda ele arrumar o leito, porque é uma cama que ele está 8 anos daquele jeito. Então, devia ser uma cama que está até bagunçada, de tanto que ele está ali, não aguenta mais, sofrendo, paralítico. Talvez deu uma doença de paralisia, é o que a gente acaba entendendo aqui no contexto. E esse texto vai me levar aqui, que Pedro dá a palavra de Deus para esse homem, dá Jesus Cristo. E é isso que nós temos que dar, é isso que nós estamos recebendo, é isso que a igreja tem que ter, é isso que a igreja tem que levar. É isso que a igreja tem que ordenar. Porque o nome de Jesus Cristo é que é o nome, veja bem, Jesus Cristo. Quer dizer, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses atributos, eles estão em Cristo. E qualquer homem que faça a palavra e que usa qualquer, entre aspas, o poder está em Jesus Cristo e vai agir, porque o poder está no nome dele. É um nome que a palavra nos esclarece, que é sobre todo nome. Irmão Walter, Deus te abençoe. É um nome sobre todo nome. Só que tem uma coisa que nós temos, que todo crente passa a ter. É a marca de Jesus Cristo. A marca, ela passa a ter. Então, Enéas vai passar a ter um sinal de Deus para cura. E Jesus faz sinais, mas a marca que está na vida do crente, que aceitou Jesus Cristo, o diabo não pode tocar. Só se for por permissão do Senhor, em caso que nós. É um particular de cada um com o Senhor. Mas a promessa e a graça nos cobrem como proteção, né? Como um escudo. Deus é um escudo. Eu gosto muito quando o Senhor fala com Abraão. Ele diz: Abraão, eu serei o teu escudo. Esse que é capítulo 12 de Gênesis. Eu sou o teu escudo. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Então, o Senhor torna-se, passa a unção de Deus, ela é porção em cada um de nós. É uma coisa linda, né? Essa presença do Espírito Santo é Jesus em nós, porque Jesus, no Evangelho de João 14, quando ele vai, ele diz, tanto que os anjos até alertam os varões galileus, varões, mulheres, todos que estavam ali, ele diz: varões galileus, por que estás atônitos? Porque este Jesus que vós estão, acho que é Lucas capítulo, vou lembrar aí 2, eu vou lembrar aí 5, a ascensão de Jesus. E diz o seguinte:
Esse Jesus que vós está vendo e assunto aos céus, ele virá. Então, quer dizer, é uma promessa do retorno de Jesus Cristo. Vindo, ele já veio, ele já deu a vida, ele já cumpriu a salvação, o vitupério para a nossa salvação. Agora, né, e o próprio Jesus disse em Marcos 16, que é o que crê, né, no 16:15, que os sinais seguirão os que creem. Então os sinais estão aí. Jesus Cristo ainda está na igreja. Nós ainda não tivemos o arrebatamento, nós não temos o fim da igreja. Eu quero apenas colocar aqui para nós orarmos, por que nós estamos medrosos? Se a promessa é de resgate, é de salvação e não de derrota, de destruição. A derrota será para aqueles que ficaram, para aqueles que enfrentaram a grande tribulação. Mas esse princípio de dores, esse período de dores, a qual o mundo passa desde Jesus Cristo para cá, que também antes teve lutas, mas nós estamos falando de igreja, e a igreja é Cristo para cá, o templo já estava, ela se torna igreja através de Jesus Cristo, que quer dizer levados para fora, quer dizer, para levar as boas novas, o evangelho a toda criatura. O que Pedro faz é que nós temos que fazer hoje, levar o evangelho, anunciar o evangelho em todo tempo, e Deus vai dando oportunidade. Então aqui Pedro vai visitar, vai passar pelas cidades adjacentes, mas ele passa por Judéia, por Samaria, a igreja vai crescendo, ele vai passando, né? E vai crescendo em almas, e ali ele vai em outras cidades, que aqui não está escrito, mas diz que ele passa, passando por toda parte, os lugarejos, tudo. E Pedro chega na cidade de Lida, e nessa cidade de Lida ele não perde a oportunidade de ver um homem que está 8 anos acamado, aleijado, e ele dá Jesus. Eu acho lindo a maneira que os apóstolos tratam Jesus, com muito carinho, com muita honra, a qual, aos tempos, a igreja, ela só funciona se tiver as lâmpadazinhas, ela só funciona se tiver, senão não é igreja. E eu penso que a igreja já está no cumprimento do fim, são sinais. Um dos sinais que Jesus deu nesse tempo, diriam paz, guerras e rumores de guerra, tudo isso a gente já viu. Mas nós estamos num sinal da igreja perdida, da igreja que não está até o 15º século, para o 16º, enclausurada e escondida, enganada, mas ela está entrando em atalhos de perdição. Isso é a igreja, nossa igreja, nós eu me ponho, assim, apóstolo, o senhor está falando bobagem? Estou falando de escritura sagrada e palavra de Deus, os sinais de hoje, porque a glória a glória e a honra é todo aquele que se chama Jesus Cristo. É toda a igreja, ela é a representação de Jesus Cristo. E aqui Pedro vai levar a Enéas, em Lida, o nome de Jesus Cristo. É o nome que cura. Olha aqui, ó. Disse-lhe Pedro, versículo 34, no meu texto, está escrito assim na minha tradução. Enéas. Então ele chega, o homem está na cama, o contexto é esse. Ele chega, entra na casa, sabe, para o qual alguém deve ter falado, eu não sei. E, olha, tem um homem aqui que há 8 anos ele ficou paralítico, Pedro, e apóstolo, os irmãos estavam com ele falando, conversando e coisa, ele foi orando por um, orando por outro, mas glorificando a Deus pelos irmãos que ali havia, e visitando.
Ele diz, tem uma casa aqui que tem um homem chamado Enéas, 8 anos, ficou paralítico, precisava de um socorro. Vamos lá orar. Vamos lá orar. E ele vai. Mas o que me chama a atenção é a maneira que Pedro ora. A maneira. A maneira é simples. É simples assim. O nome de Jesus Cristo é dado àquele homem. Olha que coisa linda. Talvez os irmãos já tinham orado. Talvez muitos já tinham tentado. Talvez. Né? Porque se eles apresentam o homem a Pedro, ao apóstolo Pedro, é porque já conheciam e sabiam. E ali eram os irmãos. Mas Pedro, um homem de fé, um homem de autoridade, de ousadia, de intrepidez da palavra, ele, homem ousado, né, homem de personalidade forte, ele, vamos lá. E chega lá, entra na casa de Enéas e diz, e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia de cama, pois era paralítico. Versículo 34, disse-lhe Pedro, Enéas, o Senhor Jesus te cura. É só até aqui para a gente orar. Irmão, a igreja adora, ela toca no coração de Deus. E Jesus Cristo é dado aos povos, aos incrédulos, aos doentes, aos cativos, como eu estava. Eu estava cativo. O que me fez vir ao Evangelho há 31 anos atrás foi a palavra dada de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Luiz, te salva, te liberta, te arranca dessas trevas que você está. E aí, esse encontro também no Gongá, eu tive um encontro sobrenatural, de que Deus me mostrou que eu estava no lugar que eu buscava, mas não ali ele estava, foi o que ele me falou, e me arrancou dali, daquele momento, e fez eu renunciar ali, e depois é que eu fui confessar. Eu saí dali para confessar. Porque aí ele preparou logo um culto na minha casa, com minha esposa, e aí a igreja, e aí veio o encontro com Jesus. Mas meu pastor, eu me lembro que ele disse assim, ele falou assim, Luiz, você precisa aceitar Jesus Cristo. Mas eu não compreendi, eu me lembro que isso a gente consegue entender. Eu disse, mas aceitar Jesus, eu tenho Jesus, eu busco Ele. E ele falou para mim assim, você precisa confessar. O Senhor Jesus te liberta, Luiz. Ele falou assim para mim. Ele era um tanto ousado, com intrepidez e ousadia da palavra, e ele disse, o Senhor Jesus te liberta. Você sabe por quê? Porque Satanás não ouve, mas aqueles que são ovelha de Deus, ouvem. O Senhor Jesus entra hoje no teu coração. E quando ele falou isso, foi a hora que eu pude contemplar, e tem sinais que o Senhor fez, e aí eu me desabei, eu não tive jeito de lutar contra Deus, porque não é que eu lutava contra Deus, eu estava preso, encadeado, com as escamas que Saulo tinha, eu estava desse jeito. Enéas talvez não, Enéas estava preso por Satanás, para que ele não pudesse andar, conhecer, fazer as suas obrigações, trabalhar, sustentar a família, ir à oração, aos irmãos, cultuar a Deus. Ele não podia fazer nada, ou alguém vinha a ele, ou ele estava inerte numa cama. Então, Pedro diz para ele, Enéas, o Senhor Jesus Cristo te cura. Levanta e arruma a tua cama. Eu acho lindo isso. E Pedro já dá uma guaribada na casa do homem. Levanta e arruma a tua cama. Já botou ele para trabalhar.
Porque Deus nos dá saúde para a gente, do suor do rosto, comer o pão. Porque Deus nos dá a condição da gente buscar. O Senhor deu maná no deserto, mas o povo teve que ir pegar no quintal e fazer o bolo, porque era semente de Gomer. Mas ela fazia pão, bolo, fazia um monte de coisa, mas tinha que fazer. Deus dá a vara, mas a gente tem que pescar também. Quem sabe essa palavra fala o meu coração hoje. A gente tem que pescar. Jesus encheu o barco de Pedro. Meu, Jesus encheu o barco de Pedro. Mas, irmão, esse tipo de evangelho, Jesus encheu o barco de Pedro, vai encher teu barco, isso é um tipo de evangelho, né? É os finais dos tempos. Jesus Cristo mandou ele jogar a rede. Vai, lança-te ao mar alto, lança a tua rede à banda direita do barco. Quer dizer, ele tem que fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Então é buscar, orar, trabalhar, estar presente, né? Estar fazendo alguma coisa. Porque quem realiza é o Senhor. Agora, o Senhor realizar, fazer prosperar, aí cabe a Ele. Mas não cai um baú do céu, de forma alguma. Então o que me chama a atenção é que o apóstolo Pedro dá Jesus Cristo para Enéas e já bota ele para trabalhar, começa arrumando a cama. Então, que nesse pão diário de hoje, que eu quero encerrar aqui, fechar aqui, é Jesus Cristo. Se essa mensagem chegar a você que não é crente, chegar a você que se afastou, que ouviu tantas bobagens, ou que culpou Jesus pelo erro das pessoas que estão ao lado. A gente erra muito. Eu estou 31 anos no Senhor e já vi tudo isso. A gente erra muito. Porque um irmão erra, não, porque eu vou mudar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. Vai nada. Quem faz em Jesus, a palavra diz que tem que suportar, não é fácil, porque ele não tem culpa dos erros dos outros, ele não tem culpa da igreja, ele não tem culpa dos erros da igreja, ele não tem culpa dos erros do pastor, do apóstolo, da missionária, ele não tem culpa do erro de ninguém. Pelo contrário, ele não viu os meus erros, as minhas falhas para mim. Ele foi lá, no meio das trevas, no meio do engano, me buscar e dizer: Luiz, tu me busca no lugar onde eu estou. Eu quero ter um culto contigo. E aí a coisa muda. Opa, peraí. Então a coisa agora muda. Mas agora tem que dar ouvido. Não há libertação sem disposição do coração. Não há. Há libertação momentânea de impor as mãos, uma ungida de Deus, porque o demônio tem que respeitar a Jesus. Ele respeita, não tem jeito. Botou a mão e disse: em nome de Jesus você vai sair. Demônio, ele sai. Mas o próprio Jesus declarou que ele vai e busca mais 7, quer dizer, vira 8, para buscar força, para buscar aquela casa. Se ele encontra ela vazia, que é adornada, na etimologia da palavra original, é vazia. Ele entra e resiste àquela casa espiritual que nós estamos falando. Então, nós temos que entender que Jesus Cristo chegou, entrou, é para ficar, é para restaurar, é para curar, é para libertar, mas para salvar. Essa é a parte principal. Tudo isso ele faz como sinais. Agora, a marca de Cristo, a marca que Jesus Cristo está em nossa vida, é a salvação, irmão. A salvação para aquele que crê. É coração. Não há libertação. A pessoa pode ficar liberta na hora. Ela sai, daqui a pouco ela está com o diabo no corpo novamente. Ou ele fica próximo a ela agindo. Mas quando o coração decide, irmão, orou, decidiu e foi buscar na fonte, quer dizer, passou a temer o Senhor e a ir à igreja, o diabo não fica mais no corpo. Eu não posso crer nisso. Eu não posso crer que a cruz de Cristo é inválida. Eu não posso crer que o nome de Jesus Cristo não é soberano.
e que o diabo tem soberania. Não, ele derrubou o irmão, não, derrubou porque eu quis, porque eu errei, porque eu falei. Eu gosto muito do equilíbrio do exemplo do rei Davi. É um exemplo, a história dele seria outra. Ela acabou ali, ó. Ela acabou ali quando Natan diz para ele assim: esse homem é você, vai ser morto. Ali dá uma sentença dada. O que ele faz? Ele ajoelha, ele não questiona. Ele sabe dizer: eu errei. Eu errei. Deus é justo. Deus é real. Deus é verdadeiro. Todo homem mentiroso, eu errei. Para Deus não é a pessoa que erra. O grande problema é uma pessoa ficar no altar querendo enganar a Deus. Querendo enganar a Deus. A pessoa sabe a condição dela e ela, se ela tem oportunidade, quer falar de Jesus, ainda quer exortar os outros. Quer dizer, ela, né, de que adianta, aí cai essa palavra, esse versículo. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Quer dizer que a pessoa pensa às vezes nós pegamos a palavra e nos enganamos com ela, porque não buscamos o entendimento e a revelação pelo Espírito Santo do que Jesus está falando, do que a palavra está falando. De que adianta ganhar o mundo inteiro? Quer dizer, eu tenho que guardar a minha vida para mim alcançar a dos outros. Porque quem salva é Jesus. Às vezes eu quero salvar o mundo inteiro e não salvo a minha própria vida. Então, tem que começar de mim, da minha casa, da minha vida. Não aceitar o engano, a destruição. É isso que nós temos. Então, cabe a nós. Não é, Satanás me derrubou aonde? Deus queria isso. Irmão. Então, são evangelhos que nós inventamos, criamos. O Evangelho é claro, a Bíblia Sagrada é clara. Nós é que temos que entender. É Jesus Cristo. Então, o pão diário de hoje, para encerrar, Pedro dava Jesus Cristo para os que necessitavam e queriam. E é isso que a igreja dá hoje. Jesus Cristo te cura. O Senhor Jesus Cristo te prospera. O Senhor Jesus Cristo te liberta. O Senhor Jesus Cristo te salva. Esse é o Jesus que eu conheço e que está sendo dado para você nesta live de hoje de oração. E eu quero orar com você. E se você se desviou, volta. Ele da cruz do Calvário não olhou para o meu pecado, disse eu vou, não vou, não. Ele disse eu vou, porque um dia eu pego Luiz com carinho, com amor. Jesus Cristo deu amor. Se não fosse o amor dele que transcende a todo o entendimento humano, nós não estaríamos salvos. Ele precisava vencer. Por isso que os céus entrou em fé. Naquela hora de trevas, que ele já estava não aguentando, 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem, a dor, as trevas, a afronta. Você vê uma pessoa cuspir na tua face. Você vê uma pessoa dizer, tu és o Filho de Deus, você que diz que derruba o templo que foi construído, o templo, né, Formosa, foi construído em 46 anos, e você diz que derruba em 3 dias, você diz que reconstrói, nós construímos 46 anos. Tudo isso ele ouviu na cruz, e ele lá quer. A palavra diz em Isaías 53 que ele não abriu a sua boca, ficou quieto. Disse, não, você vai ser salvo, você não conhece a verdade. Soldado, você moço que está aí falando, você mulher que está falando, me julgando, não, você vai ser salvo. Foi o que Jesus fez na cruz. Então nós precisamos entender que é Jesus Cristo que a igreja tem que dar, que é Jesus Cristo que nós servimos a Ele, que é Jesus Cristo que tem a glória, que é Jesus Cristo
que entra e traz a paz que excede o entendimento, que é Jesus Cristo, que tem a vitória, que tem o poder. Não, mas o diabo vai acabar com o Brasil, vai acabar com ele. Aonde, irmão? Só se ele deixar. A igreja tem a chave das chaves que as trevas não prevalecerão contra ela. Que a autoridade, que a chave é Cristo. A chave é Cristo. A chave não é outra. Jesus Cristo. Essa é a chave. Ou será que a gente pensa que é uma chave de pedaço de pau, de gesso, de ouro, de prata? É a chave. A etimologia da palavra é a chave, é Cristo. É Ele que é o libertador. É Ele que cura. Então eu quero te dar hoje. Quem sabe você está ouvindo essa palavra e você já ouviu tanto de Jesus, mas não conseguiu entender. Mas você vai entender hoje, no nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Você vai entender que o Senhor Jesus Cristo entra no teu coração. Abre a porta para Ele. Apocalipse 3:20, abre que Ele vai entrar e vai cear contigo. Você que se ausentou do Senhor, corre enquanto é tempo. Porque haverá uma segunda chance, mas será muito doída. Será sem a palavra, sem o Espírito Santo, sem a ajuda do unguento daquele que é curador e daquele que tem poder para libertar. Vai ter que ser por si próprio, obedecer e obedecer com dor. Hoje nós temos o socorro. O socorro é Jesus Cristo. E eu quero te dar. Talvez você está ouvindo essa palavra, está na cama. Essa palavra vai chegar até você, e você está numa cama, dizendo: eu mereço isso, eu nasci para isso. Não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se crermos, Ele diz que se tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, é uma cabecinha de um alfinete, vamos dizer a esse monte: lança-te ao mar, e Ele lançará. Ele disse: olha, qualquer coisa que pedir ao Pai em meu nome, é sempre o nome de Jesus. Não é o nome do pastor, não é o nome da missionária usada, não é o nome do apóstolo usado, não é o nome do professor, não é o nome de ninguém, é o nome de Jesus Cristo. É Ele que hoje entra na tua casa, arruma a tua casa, arruma a tua cama, arruma que o diabo não entra mais, arruma a casa. Foi o que Pedro disse para ele: arruma a tua cama, o teu leito, aí não é lugar de ficar preso. Sai daí dessa entranha, dessa maldade, dessa coisa errada. Sai disso, que você vai viver agora. Você se levanta e volta à vida. E foi o que aconteceu com Enéas. E acontece conosco também. Eu estava preso, acorrentado, e Jesus me libertou e disse: vai, anda agora. Agora você conhece. Quando você conhece, uma coisa eu posso dizer: não, eu sei falar, mas é uma coisa que cada um tem que sentir. Eu me sinto confiante da libertação. Eu me sinto confiante para a salvação. Era a confiança que eu não tinha. Era um buraco na alma vazia. E Ele veio para dar vida e vida com abundância. Oremos ao Senhor. Pai, Deus de Abraão, em nome de Jesus Cristo, Salvador, em nome de Jesus Cristo, o que deu a vida por nós, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus Cristo, que o seu sangue é um escudo para a nossa vida, é a marca do teu nome glorioso, é o teu sangue, poderoso para nos purificar de todo pecado, de todo mal, e nos proteger como um escudo para que o inimigo não toque. Mas o teu nome, que é sobre todo nome, que cura agora essa vida que está sendo pedida. Liberta agora esta vida que está sendo pedida. Eu declaro: Senhor Jesus te liberta, o Senhor Jesus te cura, o Senhor Jesus abre portas para te dar o pão e a provisão para a tua necessidade. O Senhor Jesus Cristo traz a salvação à tua casa. E é você que tem e traz a
cura, a libertação, a restauração, Ele traz a graça sobre você. Eu declaro, no nome de Jesus, eu declaro agora algemas e cadeias e aguilhões partidos pelo nome de Jesus Cristo. Que Satanás, tu não tem poder debaixo do nome de Jesus Cristo. Que tu não tem autoridade debaixo do nome de Jesus Cristo. Para tocar naqueles que são ungidos e servos do Senhor, que tenha salvação de todo aquele que crê. Eu declaro, o Senhor Jesus entra na tua casa e arruma, e deixa ela arrumada, ela restaurada, para glorificar o nome dEle. A Jesus Cristo eu declaro toda a glória, toda a honra, todo o poder. Deus te abençoe, meu amado e minha amada, nesse momento de oração. Que amanhã, quer dizer, hoje é sexta, eu perco até a data. Na segunda estarei aqui às 10 horas. Tivemos problemas com chuva e às vezes sinais, mas a gente está conseguindo fazer às 10 horas esse pão diário. Envie essa mensagem. A Adriana vai me enviar. Ontem acho que esquecemos. Eu vou estar pegando para enviar para você enviar para todos, amigos, irmãos, qualquer um que seja. Um dia, quando Jesus foi me encontrar, Ele me encontrou num lugar. Ele me encontrou. Então, vai entrar onde a palavra não tem limites, não tem parede. Vai até os confins da terra. Ela vai pegar. Então, anuncia ela enviando. E diga, envia para mais alguém. Jesus Cristo faz essa obra maravilhosa. Hoje, às 20 horas, temos uma mini vigília, né, com o Bispo Edson, com o presbítero Rafael, também está o presbítero Júlio, também está o pastor Josué, está também o presbítero, todos que participam, os missionários, presbitérios, todos, irmãos e irmãs. Eu digo para você, faz a tua caravana. Mini vigília que vai até às 11 e pouca, mais ou menos aí já acabou, é uma mini vigília. Então começa às 8, vai até 11 e pouco, é culto de mini vigília, culto, né, de Deus operar, de revestir para a glória dele. Amém? Então eu te convido, Rua Murilo Furtado, 849, Tucuruvi. Vai estar conosco. Deus te abençoe, fica na paz. Domingo, às 9 horas, culto. Às 19 horas, culto. Te convido, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.